Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje é comemorada uma data muito especial. Hoje é o Dia das Mães. Por isso, que na manhã desse domingo, na escola dominical, nós iremos fazer um estudo especial sobre Maria, a jovem que gerou Jesus, destacando e também buscando enxergar seu exemplo de fé, obediência e humildade. Nos coloquemos diante de Deus em atitude de oração. Pai querido, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero orar, Senhor, pedindo que o Senhor esteja abençoando, Senhor, neste momento, tudo o que será feito, tudo o que será estudado nesta escola dominical, que a bênção e a misericórdia do Senhor seja sobre nossas vidas, seja sobre o nosso coração, para que possamos receber, Senhor, o teu ensino e não só receber, ouvir, mas praticar. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida do nosso professor, que ele possa ser ungido pelo Espírito Santo de Deus, que ele possa ter revelações da tua palavra, Senhor Deus, muitas vezes sair da letra, Senhor Jesus, e nadar no Espírito, transmitindo para nós, Senhor amado, aquilo que está no teu coração, Senhor, porque o segredo do Senhor é para todos aqueles a quem o Senhor fez uma aliança, e aqueles que adoram o teu nome. Por isso, nesta hora, Senhor, pedimos a tua unção sobre a vida do nosso professor, Pai, que ele ouça a voz do Espírito Santo e transmita, Senhor, para nós, para que possamos, Senhor, aprender, Senhor, para que possamos meditar, Senhor, para que possamos cumprir o teu ensino, os teus mandamentos, Senhor. Tua palavra nos ensina que a toda perfeição nós vemos limites, mas o teu mandamento é ilimitado. Muito obrigada, Senhor, por este momento. Abençoa e santifica-nos na tua presença, é o que te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus aqui na terra. Amém. Amém. O estudo de hoje encontra-se na página 8 da revista Em Marcha, Legados de Fé, Novo Testamento. Os 4 evangelhos e a carta aos Gálatas relatam o nascimento do Filho de Deus. Alguns desses relatos são mais sucintos, como o relato de Marcos, que apenas menciona Jesus Cristo como sendo Filho de Deus. O Evangelho segundo João, que não relata o nascimento de Jesus, mas enfatiza a sua divindade, apesar de estar encarnado na realidade humana. E a carta de Paulo aos Gálatas. Vejam o que ela nos diz no verso 4 do capítulo 4. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Os evangelhos de Mateus e Lucas acabam sendo mais detalhados em relação ao nascimento de Jesus, e o nosso texto bíblico base, a leitura bíblica de hoje, será feita pela nossa irmã Zezé, e nós teremos como foco o evangelho de Lucas, no capítulo 1, dos versos 26 a 38. A anunciação do nascimento do Filho do Homem. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo:
Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Lucas nos apresenta o anúncio do nascimento de Jesus feito pelo anjo Gabriel a Maria. Ela era uma jovem da Galileia que estava prometida em casamento a José, um homem da descendência de Davi. Na leitura bíblica, nós ouvimos um termo no seguinte sentido: Maria estava desposada. O desposório era um contrato matrimonial da época feito mais ou menos um ano antes do casamento, quando o casal já era conhecido, perante a sociedade como marido e mulher, mesmo que ainda não vivessem juntos. Então Maria estava comprometida a casar-se com José. E nós estamos nos concentrando no estudo de hoje, na leitura do Evangelho de Lucas, porque é justamente nesse Evangelho que o nascimento de Jesus tem forte relação com a presença da mãe junto a ele em diferentes situações. Vejam que Maria é mencionada no momento da anunciação, de que ela geraria Jesus. Na visita a Isabel, na medida em que ela entoa o cântico de Maria. Na medida também em que ela está junto com José no recenseamento e na difícil viagem até Belém. Na viagem dos pastores, no templo e diante de Simeão. Ela também está junto com a sua família e com a vizinhança na peregrinação a Jerusalém, no templo. Enfim, Maria também aparece junto com seus outros filhos. Isso se nós avançássemos na leitura do Evangelho de Lucas. Mesmo sabendo que estava sendo visitada por um anjo de Deus, o verso 29 diz que Maria perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. A saudação a Maria aponta uma situação um tanto quanto constrangedora, porque normalmente a mulher não era saudada em Israel. A saudação nos diz que Maria é destacada. A graça de Deus caiu sobre Maria. A saudação, o Senhor está contigo, confirma que Deus havia escolhido Maria, Deus havia lhe confiado proteção e amparo. Somente depois de entender que foi agraciada por Deus, através do dom do Espírito Santo para gerar em seu ventre o Filho do Altíssimo, é que ela pôde render-se à vontade de Deus, aceitando a sua palavra. Embora a mensagem trazida pelo anjo a Maria tenha sido de uma grandiosidade muito forte, gerava certa preocupação. Isso porque Maria e José ainda não eram casados e achar-se grávida fora de um casamento certamente traria consequências. Perante a lei judaica, a gravidez seria prova de adultério, o que permitia o direito da noiva ser julgada e condenada. Mas nos atentemos para o fato de que Maria escolhe, desde o princípio, crer em Deus, estando decidida a crer e honrar o Deus de seus pais, mesmo que isso fosse incompreensível para ela e pudesse colocar em risco a sua reputação. Então, vejamos a partir de agora por que Maria é para nós um exemplo de fé, obediência
e humildade. O susto causado pela notícia da gravidez repentina não impediu Maria de assimilar a grandeza da mensagem anunciada e perceber que ela estava diante do cumprimento de uma grande promessa divina que iria mudar o destino da humanidade, como está registrado pelo evangelista Mateus, no verso 21 do capítulo 1. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Diante da perplexidade dos fatos, o anjo declara a Maria, no verso 37 da leitura bíblica inicial, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Como quem conseguiu descansar o seu coração na promessa de Deus, Maria creu e aceitou que Deus cumprisse nela a sua vontade. Pensando com especial atenção a esse tempo muito particular, que nós estamos vivendo, diante da perplexidade dos fatos que nos assustam, muitas vezes nós somos tentados e tentadas a nos preocupar com o que poderá acontecer. Vejam que, se estivermos em busca de uma resposta que direcione a nossa vida, indagar a Deus não é errado. Ainda que o Senhor coloque diante de nós tarefas que nos pareçam incompreensíveis, nós temos o desafio de aceitar os seus propósitos para nós. É certo que Deus tem um propósito para a nossa vida. Precisamos agir com fé, assim como fez Maria. Diante de nossas inquietudes, se buscarmos a Deus em oração, com o propósito de entender a sua vontade, ainda hoje poderemos ouvir o Senhor nos dizer: o Senhor é contigo, não temas. Vejamos por que Maria se constitui como um exemplo de obediência a nós. Ao ser informada que havia sido escolhida para gerar em seu ventre Jesus, Maria não se preocupou com o que poderia acontecer durante a gestação, muito menos caso fosse denunciada pela gravidez do casamento. Talvez ela possa até ter sim se preocupado, mas o importante é que ela entregou, mediante a confiança que ela tinha em Deus, ela entregou a situação a Deus. Maria não se recusou a dar à luz àquela criança, nem quis ter o direito de escolher o nome do seu bebê. Ela ouviu tudo atentamente e se propôs a obedecer. Vejamos o que está descrito no livro do profeta Samuel, capítulo 15, verso 22. Samuel respondeu, aqui, só para nós nos situarmos, Samuel respondeu ao rei Saul. Tá? Se vocês tiverem interesse, retomem essa leitura em 2 ou 3 versículos anteriores, para que vocês possam entender o contexto em que se deu essa fala de Samuel. Aqui nós vamos encaixar esse versículo, com o propósito de enxergarmos a obediência. Tá? Muito bem, então Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A obediência revela o nosso temor e a nossa dependência de Deus. Quando obedecemos, permitimos que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra em nós e através de nós. Isso nos faz alcançar as promessas de Deus no âmbito individual, para nós, mas também nos faz alcançar as promessas de Deus para o seu povo. Maria é também para nós um exemplo de humildade.
Ao compreender o que Deus tinha para a sua vida, Maria colocou-se diante dele como uma humilde serva. Nós lemos no verso 38 da leitura bíblica principal, da primeira leitura: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ao dizer isso, Maria revelou a sua atitude de rendição, uma atitude de entrega. Não somente naquele momento específico e naquela ocasião, mas Maria revela uma entrega total, uma submissão. Ela teve fé e confiou. Por isso conseguiu entregar também o seu futuro a Deus. O caminho da humildade não é um caminho tão simples ou fácil. Ele exige entrega, exige renúncia, porque a humildade faz de nós servos e servas de Deus. Assim como a fé e a obediência, ter um coração e atitudes humildes nos dá acesso ao coração de Deus. O salmista nos diz: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Este mesmo verso, mas agora na nova tradução na linguagem de hoje. Observem: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. A humildade de Maria se manifesta também na sua postura diante de Jesus, quando este passou a ser seu mestre e Senhor. Embora Maria tivesse sobre Jesus a autoridade de mãe, ela se submeteu a ele como Senhor. E isso tem em muito a nos ensinar a respeito dos nossos relacionamentos com as pessoas. A postura que muitas vezes nós devemos assumir de respeitar e ouvir os demais, independentemente da idade ou de laços familiares. Maria colocou sua vida à disposição do reino de Deus, acompanhando Jesus como uma mãe cuidadosa e também como uma discípula, estando presente em muitas ocasiões. Se vocês buscarem algumas leituras, alguns versos, vocês verão que em determinadas situações os evangelistas escrevem da seguinte forma: Maria guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Ou seja, em meio a todos os acontecimentos, em especial acompanhando Jesus, Maria guardava em seu coração todos aqueles acontecimentos. Maria refletia em seu coração, em sua mente, sobre todos os acontecimentos. E ela permaneceu fiel à palavra de Deus, mesmo após a morte de Jesus. Em companhia de outras discípulas e discípulos, continuou seguindo a Jesus em perseverante oração. Neste Dia das Mães, nós nos lembramos de todas as mães, as futuras mães. Nos lembramos também daquelas que por algum motivo não tiveram a oportunidade de exercer a maternidade. Nos recordamos também de todos aqueles que de alguma forma fizeram o papel de mãe na vida de seus filhos. E nos lembramos também daqueles que perderam suas mães. Assim como aconteceu com Maria, que nós coloquemos nossa vida à disposição do reino de Deus, permanecendo fiel aos ensinamentos de Jesus e perseverantes em oração, para que nós possamos, assim como Maria, ser exemplo de fé, obediência e humildade.
Irmãos e irmãs, caso vocês queiram se aprofundar no assunto que nós tratamos hoje na escola dominical, nessa aula especial em comemoração ao Dia das Mães, aqui estão as referências bibliográficas. Ao falar em legados de fé, Jesus certamente é o primeiro e mais significativo nome que nos vem à mente. Ele é a expressão exata de Deus, o sumo sacerdote que se compadece de nós porque experimentou a vida humana em todas as dimensões, inclusive nas tentações, mas sem pecado. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas nos apresentam um importante diálogo que Jesus teve com seus discípulos, no qual o mestre lhes perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Depois de relatarem o que as outras pessoas diziam, Jesus indagou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Muitos anos depois, nos deparamos com a mesma pergunta com a qual os discípulos foram confrontados e as Escrituras nos ajudam na resposta. Quem é Jesus? Por isso, que no próximo domingo, dia 17 de maio, nossa aula estará centrada no estudo da lição 1, Jesus, autor da nossa fé. Nessa aula, iremos estudar, a partir do mistério da encarnação, o Jesus humano e seus desafios para o cumprimento da missão, destacando a importância dessa compreensão acerca de Jesus para a nossa fé. Nossa irmã Paloma irá fazer a oração final da aula de hoje. Oremos. Senhor Deus, agradecemos primeiramente por mais um dia de vitórias e por começar esse dia ouvindo mais da Tua palavra, dos Teus conhecimentos. Agradecemos pela vida de todos os irmãos da nossa igreja e que o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas. Em especial, oramos hoje por todas as mães, que o Senhor venha trazer bênção, esperança, felicidade e que cada uma venha cumprir esse papel de mãe, segundo o teu coração. Abençoe o nosso dia, que seja um dia de paz e alegria a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, neste tempo Deus está nos proporcionando uma oportunidade muito valiosa. Mesmo que nós estejamos dentro das nossas casas, nós podemos continuar proclamando o Evangelho. Por isso, envie as videoaulas da escola dominical, as mensagens e os cultos que estão sendo produzidos na nossa igreja, para que assim nós possamos proclamar a palavra de Deus às pessoas, sempre trazendo uma mensagem de paz e esperança. Bom domingo! Nós nos vemos na próxima videoaula.